Bom dia. Eu estou aqui hoje para compartilhar o meu estudo referente ao Vem e Segue-me, livro de Jacó, capítulo 6 e capítulo 7. E o capítulo 6 é bem importante. Jacó ele faz uma aplicação e faz uma interpretação da analogia da alegoria de Zenos. E ele faz isso centralizando na ideia da restauração final de todas as coisas do Evangelho e também na coligação de Israel. Ele fala no versículo 2 que essa seria a última vez que o Senhor trabalharia na vinha com seus servos e que logo depois disso viria o fim. Esse fim é evidente. O fim que diz Jacó é a segunda vinda de Jesus Cristo. Sem a restauração e a coligação de Israel, não é possível que Jesus Cristo venha antes disso. Então uma coisa não fica sem a outra. E aí ele continua, ele fala do caráter efetivo do Evangelho restaurado na vida das pessoas. Ou elas mudam para o bem, ou elas mudam para o mal. Não tem como ficar no mesmo estágio depois que você recebe o Evangelho restaurado. Ele fala no versículo 3: Quão abençoados são os que trabalham diligentemente na vinha, aqueles que se adequam ao Evangelho eterno, restaurado, e trabalham para propagá-lo, em suas vidas, e nas suas famílias e também na comunidade. E ele fala ainda: quão amaldiçoados aqueles que são lançados fora, ou aqueles que não se adequam em Sião, aqueles que não moram em Sião, que não põem seu coração em Sião. E ele fala por quê, isso vai acontecer. Por que que existe essa efetividade no Evangelho restaurado? Ou você melhora para o bem, ou você melhora, ou você piora. Não tem como ficar no mesmo lugar. E aí ele explica. No final do versículo ele fala: o mundo será queimado por fogo. Literalmente, na segunda vinda, o mundo será queimado por fogo. Então, o Evangelho restaurado tem essa função de melhorar a sua vida ou de piorar. Aí cabe a você escolher. A você e principalmente a mim também escolher o que nós vamos fazer com referência ao Evangelho restaurado. Ele então fala que o Senhor ele é misericordioso, ele se lembra de toda a casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos. Ou seja, ele se lembra de toda a árvore, de cada pedacinho, de cada folha. E ele fala que nós devemos ser sábios, que nós devemos ser prudentes e obedecer aos mandamentos. Ele fala assim: não endureçais vosso coração, porque desejais morrer. E no capítulo 7 ele fala que a nossa vida, a vida que eles tinham lá, passou como se fosse um sonho. Então o profeta tem várias frases de impacto. No capítulo 7, versículo 26, ele diz: nossa vida passou como se fosse um sonho. E no capítulo 9, versículo 26, ele diz: sendo assim libertados daquele horrível monstro, morte, inferno, e do diabo, e do lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. No mesmo capítulo, versículo 39, ele diz: lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e ter mente espiritual é vida eterna. Ele tem várias frases de efeito que são bem legais e profundas. E aí ele fala: apresentai-vos à porta estreita, entrai-vos pelo caminho reto, e apertado até teres a vida eterna. Então a porta estreita é o batismo, é o simbolismo do batismo, assim como o Nef tinha ensinado lá atrás, nos capítulos do segundo Nef. E aí no versículo 11, ele se despede do leitor e ele termina o livro de Jacó. E ele termina de uma maneira bem interessante. Ele fala assim: adeus até encontrar convosco, diante do agradável tribunal de Deus, tribunal que causa aos iníquos terrível espanto e medo. Foi mais ou menos assim que Nef terminou os seus escritos. Se vocês pegarem lá nos últimos versículos
do capítulo do segundo do livro de segundo Nefe, Nefe termina dessa forma também. Ele é muito mais severo do que Jacó, mas ele termina com a mesma ideia. Que se nós que estivéssemos lendo as suas palavras, não nos arrependêssemos, e se nós não acreditássemos nas palavras de Nefe, nós seríamos condenados por essas palavras. Se você pegar a escritura Moroni 10:34, você vai ver a mesma ideia, né? Que Moroni ele se regozijava em ver o dia do julgamento, né? Que era agradável, enfim, que ele estava muito feliz com essa ideia. Então, os três profetas falam de julgamento nas suas últimas palavras, numa clara evidência de que nós seremos julgados pelas coisas que estão no livro de Mórmon, pelas coisas que foram escritas nos livros. E aí tem o fim do livro. Tá? Enos acabou o livro. Jacó acabou o livro, né, no capítulo 6. E aí veio o capítulo 7, que a impressão que dá que foi uma inserção acidental, né, porque teve que aparecer um cidadão lá chamado Serém, que começou a profetizar, que começou a ensinar muitas coisas erradas a respeito de Jesus Cristo, que ele não existia, que ele era apenas uma tola tradição para o povo. E aí Jacó teve que escrever o capítulo 7. E no versículo 2 e versículo 4 do capítulo 7, Jacó diz que ele fazia muitas lisonjas ao povo, né? Lisonja é aquele elogio mentiroso, que não é sincero, que você faz para uma outra pessoa para buscar algum tipo de favor, né? Uma bajulação, uma adulação, mas não é sincero. E a gente está bem acostumado com isso, porque isso é bem típico dos políticos que nós temos aí hoje em dia, que precisam de apoio, precisam muitas vezes do voto e mentem descaradamente. Eles usam muito esse recurso que é a lisonja. Essa é uma marca registrada dos anticristos, né? E está escrito aí no capítulo 7 de Jacó. E ele era diligente em fazer o trabalho dele, ele lutava muito para perverter os caminhos do povo e já tinha conseguido bastante êxito nisso. E no versículo 5 diz que ele era pretensioso também. Por que pretensioso? Porque ele comenta, o livro comenta que ele queria desviar Jacó da fé. E Jacó era um homem já experimentado, tinha vivido muito, tinha passado por muitas coisas. Ele tinha visto a Jesus Cristo numa visão, né? A gente não tem os detalhes, mas em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 3 a 4, o profeta Leí fala isso antes de morrer no discurso póstumo dele. Ele fala isso, que Jacó tinha visto a Deus. Enfim, Jacó tinha passado por muitas coisas e isso não ia abalar Jacó. Ele não podia ser abalado, mesmo porque ele tinha ouvido o Espírito falar com ele de tempos em tempos. Então ele mesmo fala que ele era inabalável no seu testemunho. E aí Serém lutou muito por ter uma oportunidade para confrontar Jacó e ele teve essa oportunidade. E ele se dirigiu a Jacó de maneira direta, dizendo que ele estava pervertendo os caminhos de Deus, ele acreditava em Deus, e não guardava a lei de Moisés, e que ele desviava o povo para acreditar nessa tola tradição, porque nenhum homem pode prever o futuro, nenhum homem pode falar das coisas que estão lá na frente. Né? Então ele não acreditava no poder da profecia. Né? Em Jacó, capítulo 4, versículo 13, na designação anterior, o profeta explica que a profecia é o poder de Deus, né, para falar das coisas que realmente são e das coisas que realmente serão. Então é presente e futuro. Né? Então essa profecia vem para o nosso conforto, a nossa instrução, né, por meio da boca dos profetas e dos servos autorizados. E o anticristo, ele vem para desmentir isso e falar que isso não existe. Então isso não é muito diferente dos anticristos que nós temos hoje,
que usam outras coisas, outros argumentos paralelos. Por exemplo, que a Bíblia não é científica, que as Escrituras não são científicas, que não devem ser levados a sério, que são apenas fábulas, que o que a gente tem na igreja como profecias são apenas coincidências, crendices, enfim. Nessa linha, os anticristos de hoje em dia continuam na mesma ladainha. E essa doutrina que ele está sustentando, ela é inconsistente, e Jacó pegou essa inconsistência muito rápido. O relato diz que Jacó só fez 2 perguntas ao anticristo. A primeira pergunta está no versículo 9, né, do capítulo 7. Ele fala assim: nega-lhes o Cristo que virá? E depois ele pergunta de novo: crês nas Escrituras? Então, depois que ele pergunta: negas o Cristo? Você nem fala: se tivesse um Cristo, eu não negaria, mas não existe esse Cristo. E aí ele responde sim para a pergunta da segunda, né? Crês nas Escrituras? E você nem fala sim, eu acredito. Então aí ele já emenda e já acaba com a sustentação fraca, pífia de Serém, né? Uma filosofia rasa, onde ele fala: você não entende as Escrituras porque verdadeiramente testificam de Cristo, e todos os profetas falam de Jesus Cristo nas Escrituras. Então não deixa nenhuma dúvida, né, de que as Escrituras existem. E aí ele presta testemunho como profeta e fala: eu vi e ouvi Jesus Cristo. E depois, né, isso está no versículo 12, ele presta seu testemunho como pessoa comum, normal, e ele fala assim: não só isso, pois foi-me manifestado pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito Santo. Sei, portanto, que se não houver expiação, toda a humanidade pereceria. Então, ele presta testemunho como uma pessoa normal, uma pessoa que recebe a verdade pelo Espírito Santo e depois repassa. Isso enfureceu Serém, isso enfurece o coração dos agentes de Satanás, porque o puro testemunho é um poder muito forte. Quando eles são confrontados com esse poder, eles realmente ficam muito estressados, muito frustrados e agressivos. E no versículo 13 mostra isso, quando Serém ele apela, literalmente, ele fala que ele quer ver um sinal, e ele usa de desdém, né? Ele fala assim: por esse poder do Espírito Santo mediante o qual sabes tudo. Então ele desdenha o testemunho de Jacó, e ele baixa realmente o nível aqui, né? Ele fica muito frustrado e ele fala isso. E aí Jacó ele fala que não tentaria Deus, que quem era ele para tentar Deus, de mostrar um sinal de que ele sabia que era verdade. Então Jacó fala que ele estava mentindo, né? E Jacó, no entanto, fala: se Deus, se for vontade de Deus, se ele te mostrar um sinal, se ele te ferir, que isso seja sinal de que Deus tem poder na terra e no céu, e de que Cristo virá. Mas seja feita a vontade de Deus. Então, por 2 vezes ele fala: seja feita a vontade de Deus. Ele não queria promoção pessoal, ele não queria mostrar que ele é o bom, que ele tem poder, ele não queria nada disso. Ele só queria que o verdadeiro conhecimento viesse à tona e que Serém fosse desmascarado, que ele parasse de desviar o povo da verdadeira religião do Marco, né, que é Jesus Cristo. E aí, logo que ele falou isso, Serém caiu, ele foi alimentado por muitos dias, né? Está no versículo 15. E depois disso, logo depois ele morreu. Ele, em seu leito de morte, fez um discurso onde ele negou tudo que ele tinha ensinado, que ele mentiu a Deus, que tinha mentido, que as Escrituras realmente testificam de Cristo, e prestou testemunho da ministração de anjos e do poder da profecia. E engraçado porque ele fala que o pecado dele era terrível, que a situação dele era terrível, que ele talvez teria cometido o pecado imperdoável.
Então talvez ele tivesse bastante conhecimento da igreja, talvez fosse um membro antigo da igreja de Jesus Cristo, mas que se desviou e tentou também desviar as outras pessoas.